O maior museu oceanográfico das Américas está em Balneário Pissarras. O Museu Oceanográfico da Univale reúne espécies marinhas da fauna brasileira, especialmente da região sul, em um espaço adequado para estudos e pesquisas. Mas o museu é aberto à visitação de todos que se encantam com a vida marinha e que vibram com a maior coleção de animais marinhos do Brasil ou com a maior coleção de conchas da América Latina. Estas são algumas das atrações concentradas nos 4.000 metros quadrados do museu. E é sobre ele que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha hoje é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Eu vou passar os contatos, se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, fique à vontade, tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Isso mesmo, e nosso convidado de hoje é o professor Júlio Soto, curador-geral do Museu Oceanográfico da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Professor, bom, o Museu Oceanográfico está sendo super comemorado e você já até corrigiu a gente, ele é o maior museu das Américas, o segundo do mundo. Enfim, ele está recebendo aí vários targets ali interessantes. Então, o que há de tão bacana nesse museu, para as pessoas que são leigas, que não foram lá ainda, o que há de tão interessante no Museu Oceanográfico da Univale? Bom, o Museu Oceanográfico, essa categoria oceanográfica, ela é bastante genérica, né? Quando nós falamos de oceano, nós falamos praticamente de tudo, né? Porque a vida veio do mar e o nosso grande diferencial do nosso planeta é justamente o fato de ter água na forma líquida. Então, o Museu Oceanográfico, ele é um museu de ciência e tecnologia, acima de tudo, voltado para ciências naturais. Então, é uma categoria dentro do Conselho Internacional de Museus, ele considera os museus oceanográficos museus de história natural. Dentro dessa categoria específica, oceanográfica, nós temos o Museu Oceanográfico de Mônaco, notório, belíssimo, um museu clássico, bastante conservador, inclusive no seu método exposicional. Temos também o Museu Oceanográfico da Alemanha, que agora se juntou com o Oceanário, se tornou o segundo maior do mundo. Ah, ok. E depois vem o Museu da Univale. O Museu da Univale, então, não só esse ranking, digamos assim, do que seria um maior museu. O que é o maior museu? Nós não queremos ser o maior museu simplesmente fisicamente ou em acervo, mas o museu ele tem que se pagar, como a gente diz, através do público, ter uma visitação, tá, condizente com esse status de terceiro maior museu oceanográfico do mundo e de maior museu oceanográfico das Américas, e produzir pesquisa de qualidade, formar alunos, desenvolver estudos em nível de graduação e pós-graduação e, acima de tudo, despertar as nossas crianças para a importância dos oceanos e a importância da ciência como um todo, da conscientização ambiental, do quanto nós estamos atrasados ainda em relação a diversos conceitos de uso dos nossos recursos, entre outras coisas. Então, a temática do museu é essa e a nossa tônica é essa. Quais são as principais peças do acervo, tanto do ponto de vista científico, quanto também do ponto de vista público, né? Porque eu acho que essa coisa de abrir a visitação, a gente acaba atraindo as pessoas com algumas peças bem específicas, né? Quais seriam? Sim, o museu, ele tem... Nós não queríamos... Há uma tendência dos museus de história natural mostrar aquilo que é estranho, que é até bizarro, né? Que causa estranheza e que causa admiração. Como é um museu universitário, nós não buscamos isso, logicamente. Nós buscamos que os grupos e principalmente que as escolas que visitem o museu tenham um entendimento da evolução dos seres vivos marinhos e que toda essa diversidade tivesse de alguma forma amostrada. Então nós temos exemplares de todos os principais grupos da vida no mar ao longo da exposição do Museu Oceanográfico. Então o público ele consegue ter isso, perceber isso, que começa com as esponjas do mar, os poríferos, que a eles já estranha ser um animal, né?
e termina nos cetáceos, nas baleias e nos golfinhos, passando por todos os demais grupos. Com isso, logicamente, que nós tentamos mostrar a diversidade, né, a variedade dos tipos de dentro de cada grupo e algumas coisas notórias. As pessoas se surpreendem muito em imaginar que o maior caranguejo do mundo atinge o tamanho que atinge. Então nós temos um reproduzido na escala 1:1, né, para a pessoa ter uma ideia do que é o maior caranguejo. E assim como todos os outros grupos. E qual é o tamanho, professor? Eu fiquei curiosa. É um animal bem grande, ele fica mais alto que um ser humano. Sério? Ele é um caranguejo-aranha com as pernas longas, mas vou deixar as pessoas visitarem para ver a imagem. Já estou bem também, curiosa. porque realmente a imagem assusta. As crianças se assustam muito imaginarem um caranguejo daqueles. Assim como tem a maior concha, né, a maior concha bivalve, né, o maior caramujo, o maior gastrópode marinho. Tem, claro, peças notórias pela sua forma ou por sua raridade também, mas o objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo é, sim, amostrar cada grupo. Muito bem, eu queria perguntar, professor, a respeito das pesquisas no museu. Tem algum foco atualmente, alguma pesquisa que está sendo desenvolvida, ou até mais de uma mesmo? Qual é o foco em pesquisa no museu atualmente? O museu, desde que ele iniciou, entre 1993 até 2008, nós tivemos uma grande produção científica. E posso dizer, assim, indubitavelmente, que nós marcamos em vários grupos de animais marinhos. O estudo do Museu Oceanográfico, ele se concentra mais em biogeografia, a distribuição dos animais, né? E taxonomia, que é a classificação, e sistemática, que é a determinação dessas espécies, descobrir essas espécies novas, né? E classificar as espécies que ocorrem na nossa costa. No Brasil ainda tinha muito a fazer nos anos 90 em relação a isso. Então nós auxiliamos muito nesse processo em relação a determinar, classificar e ver quais os nomes corretos dos nossos tubarões e raias, por exemplo. Ajudamos a entender a ecologia das nossas tartarugas marinhas, como elas eram caracterizadas aqui no sul, e os problemas ambientais, né, em relação à pesca, como elas morriam, em que quantidade elas morriam. Com as aves marinhas também, albatrozes e petréis, nós participamos desde o início de todo o esforço governamental para tentar reverter um quadro que era assustador no final dos anos 90 em relação à captura de albatrozes e petréis no espinhel. E participamos também ativamente determinando essas espécies e dizendo que espécies que viviam na nossa costa. Fomos pioneiros no estudo dos corais de profundidade. Tivemos um pesquisador que iniciou já no primeiro, segundo semestre de oceanografia e desenvolveu seu trabalho, depois ganhou bolsas no exterior, foi para a Austrália, desenvolveu seu doutorado. Tivemos também um outro pesquisador, começou também como um aluno de início de curso e se tornou a maior referência em peixes bruxa, que são os peixes agnatos, os peixes mais primitivos que existem, né? Não eram nem conhecidos na costa brasileira, todo esse estudo foi feito no museu. Isso sempre revertendo em coleções. Porque nós acabávamos fazendo contatos com instituições mundo afora, eles acabavam indo e trazendo os exemplares que nos faltavam. Então nós temos hoje a maior coleção de peixes bruxas fora dos Estados Unidos, que é a maior. A nossa é a segunda maior, a mais diversificada. Temos todos os corais de profundidade conhecidos e costeiros da costa brasileira, nós temos amostras na coleção do Museu Oceanográfico. Então sempre refletindo, aves marinhas se montou uma coleção também, muito importante. Então, a linha do museu é essa, né? E vamos seguir. Paramos para montar a exposição e agora estamos retomando as pesquisas. Bacana. A gente quer saber muito mais sobre o Museu Oceanográfico da Univale, mas já voltamos a conversar com o professor Júlio Soto, que é o curador no museu, depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o Museu Oceanográfico da Univale e junto com a gente o curador Júlio Soto. Então, professor Júlio, a gente sabe que o museu é aberto à visitação, todas as pessoas podem visitar, estudantes, pessoas individuais também, né? Como é uma típica visita? Como acontece? Como é o passo a passo de uma visita ao museu? Ela é bastante variável conforme o público. E isso é uma experiência que nós estamos vivenciando agora. Claro que visitamos museus já no mundo todo e lemos muito sobre o assunto e também trocamos ideias com vários museus que estão abertos ao público há muitos anos. Mas nós não tínhamos essa experiência e é realmente fascinante.
Eu posso dizer que hoje o maior foco, pelo menos o desafio que eu tenho, não é mais a pesquisa. Eu penso que o grupo de pesquisadores, claro, ele tem que ter todo esse apoio e seguir construindo o nome do museu dentro da comunidade científica, mas não há dúvida que o público é o principal foco. E eu vejo das carências que o nosso país tem em relação a isso. Nós temos uma carência gigante de espaços. E isso está sendo muito fácil assim, de observar, que as pessoas visitam o museu e elas ficam encantadas com a oportunidade. Estamos cansados de não ter mais aonde ir. É mais ou menos isso. Nós não temos onde levar nossos filhos. Nós não temos espaços culturais para vivenciar e para trocar ideias ou que nos ponham a pensar, que nos tragam coisas novas. Então nós temos que buscar isso. Os museus, eles estão crescendo no mundo todo. Os países desenvolvidos, eles não param de investir em museus. Eles veem que primeiro, porque o museu moderno ele é sustentável. Ele é, inclusive, rentável. Claro. Mesmo não sendo esse o objetivo dele, Sim. ele é rentável. Terceiro, porque ele é um turismo de alta qualidade. E ele é discriminatório. Ele agrada do 0 aos 100 anos. Ele não seleciona por classe, cor, seja o que for, credo. Ele agrada a todos. E os museus de história natural, mais ainda. Porque existem museus que têm temáticas que são complicadas de trabalhar, que exigem mais do seu público. Museu de arte é um. Eu vejo e leio muito sobre museus de artes, assim, a dificuldade que os curadores têm de despertar a atenção e o interesse das pessoas que estão visitando aquele museu. Eles acham bonitas as obras, mas eles não entendem. Fica meio só para iniciados no assunto. Exatamente. Né? Eles não entendem o porquê aquilo tem tanta notoriedade, né? Enquanto que os museus de história natural, não. As crianças se encantam. Elas ficam maravilhadas com o que estão vendo. E esse o nosso caminho, é essa a nossa busca. Nós criamos um departamento dentro do museu, que é o Departamento de Educação. A universidade deu toda a atenção para isso. A vice-reitoria colocou 2 professoras gabaritadas para trabalhar com as escolas. Já estamos recebendo os grupos. Então, fizemos todo um programa de atendimento aos professores da rede pública e das escolas privadas, para eles saberem, visitarem o museu, entenderem o que eles verão com os alunos e como eles podem trabalhar aquilo. E estamos disponibilizando, o museu ele é um prédio grande em que tem um andar inteiro só de coleções científicas, um andar inteiro só de exposição, um andar inteiro que tem o auditório, administração e secretaria, e também um andar que são as salas de aula que foram mantidas. E eu vi desde o início a importância de se manter essas salas de aula. Então as crianças visitam o museu e vão para a sala de aula. E aí elas vão trabalhar com o que viram. Só que elas vão trabalhar mexendo nos espécimes. Uau. E esse é o grande diferencial da maioria dos museus que eu visitei mundo afora. Elas vão ter oportunidade com luvinhas e se sentirem pesquisadores de um ser vivo. Eles estão manuseando as tartarugas marinhas, tubarões, pequenos golfinhos. E isso não tem preço, gente. A criança não esquece, ela guarda isso. Muito bacana. Eu queria agora voltar para falar de outro lado. A gente mostrou agora a parte da visita, ensinou aqui pra gente um modelo de visitação, o que pode ser visto, de qual forma que você pode interagir com o museu, mas eu quero falar sobre o outro lado, o lado dos bastidores. Como é que é mantido um acervo como esse? Como é que é o cuidado que tem que se ter com peças como essas? É complexo, porque ele é um trabalho diário. Os espécimes eles são conservados em via úmida, a maioria deles. Alguns, até, por incrível que pareça, os secos, eles são ainda, às vezes, mais complexos, por causa de fungos, e justamente por causa do nosso clima. Nós estamos no litoral e o clima não ajuda nada. A umidade relativa do ar é muito alta e temos o problema da maresia. Então, é um trabalho curatorial. Desde a coleta, quando as pessoas visitam o Salão dos Mamíferos e se deparam com aqueles esqueletos maravilhosos, montados, eles não têm ideia a quantidade de óleo que estava impregnada naqueles ossos. De o que era para tirar um esqueleto completo, a dificuldade que é trabalhar com um animal de toneladas em decomposição. Então, pegar uma orca daquelas, com dias e dias, morta, com gases, completamente pútrida,
retirar esses ossos com cuidado e tratar esses ossos até resultar naquele esqueleto montado branquinho, limpinho, é um trabalho árduo. E qual é o maior esqueleto que tem montado lá no museu? Nós não montamos as baleias grandes, estamos montando. Ainda tem. Elas vão para as rampas na parte externa do prédio, né? As rampas de acesso, principalmente no pé direito duplo que nós temos na última rampa. Ali nós vamos montar 2 grandes baleias entre 12 e 14 metros. Poxa, bacana, hein? Na exposição nós temos a orca, tá? Que chega a 6 metros de comprimento. Muito legal. Agora, professor, eu sei que o museu também tem um centro de estudos antárticos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, agora é a hora e a vez do, nós chamamos de CEANTAR, o Centro de Estudos Antárticos. É um projeto antigo dentro do museu. Ele demandou um esforço muito grande e ele é bastante audacioso. O CEANTAR nada mais é do que uma estrutura de administração de uma base na Antártica. As bases todas, absolutamente todas as bases na Antártica são regidas pelo Tratado Antártico e estão ligadas às forças armadas de cada país. No Brasil, no caso, é a Marinha do Brasil. No caso do Chile, é a Aeronáutica chilena e assim por diante. Alguns envolvem várias forças. E nós vimos desde o início que, por incrível que pareça, o único lugar do mundo onde não há uma representação formal da Unesco, da ONU inclusive, é na Antártica. Nós não temos FAO, nós não temos, apesar de ter uma pesca riquíssima na Antártica, nós não temos Unesco, nós não temos os órgãos ligados à ONU, às Nações Unidas, nós não temos representados na Antártica. Curiosamente, a Antártica é considerado o local no mundo onde tem a maior cooperação técnico-científica internacional. E essa foi minha indagação já há muitos anos, desde a primeira vez que eu fui para a Antártica, em 1997. Por que na Antártica não há uma representação? E comecei a buscar isso. Inclusive, questionando as próprias Nações Unidas. A Secretaria-Geral das Nações Unidas sempre respondeu defendendo que o Tratado Antártico, na verdade, ele é regulamentado, é mantido e ele é assinado entre países que fazem parte das Nações Unidas. E essa resposta nunca me saciou, porque eles, de qualquer forma, não há uma representação. E se não há uma representação, as outras nações não estão representadas na Antártica. Então, dizer que a Antártica é da humanidade é uma balela. A Antártica é dos países do Tratado Antártico, tanto é que eles que regulamentam tudo. Algum pesquisador de um país que não faz parte do Tratado Antártico, ele só pode chegar à Antártica através de um país do tratado. E eu quis criar esse novo caminho, que seria a Base Antártica Universal. Olha só. Houve uma resistência muito grande no início, que foi debelada. Essa resistência caiu com muito esforço. Isso eu estou falando de um trabalho de mais de 10 anos. Até chegar ao ponto do envolvimento da Unesco no Brasil receber autorização para poder atuar em relação à instalação dessa base. E essa base aí, no caso, ficaria, né, já se definiu onde ela será, junto da base chilena, Presidente Frei. Foi cedido um espaço e esse espaço vai ser coordenado pelo Museu Sonográfico. Olha, que num incrível. esforço internacional. Então aí nós vamos ser a porta de entrada de diversos outros países. Isso é maravilhoso. Nossa. Na verdade, é uma quebra de paradigmas, né? Fantástico. E nós fomos assim uma formiga entre elefantes, né? Batendo de frente contra nações poderosas e que não tinham interesse nenhum de uma representação internacional na Antártica. Entendi. O CEANTAR vem aí. O CEANTAR vai ser o escritório que vai administrar essa base. Esse é o principal projeto do CEANTAR. Muito legal. Professor, você já falou que o acervo começou com a sua coleção, o seu interesse em A pesquisa. gente tem 2 minutos, desculpa, tá? Eu acho que Desculpa vai, eu dizer isso. Mas eu acho que dá certo, vamos lá. 3, 2, 1. Enfim, professor, começou com sua coleção, o museu, e eu sei que deu um carinho especial por ela, e até ver ela crescendo, a proporção que ganhou, mas ainda tem alguma espécie, algum item que você gostaria de ter na coleção, que estão em busca, algo ainda que te chama a atenção? Sim, sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter, porque a diversidade marinha ela é gigante, né? Então, realmente, nós estamos sempre atrás. Agora, eu também tenho uma boa notícia, porque a espécie que eu sempre buscava, uma das que eu sempre quis,
inteiras eram um tubarão-baleia. E eu vi isso praticamente impossível, porque não teria que ser capturado um tubarão-baleia para ser conservado inteiro. E um tubarão-baleia, para se conseguir assim fresco, era pouquíssimo provável, né? Era totalmente improvável. Uhum. E agora, 2 anos atrás, encalhou vivo um tubarão-baleia em Porto Belo e morreu na praia em seguida. E na mesma hora eu comprei o desafio de conservá-lo inteiro. E conseguimos. Pesquisadores do mundo todo dizendo, não adianta, Júlio, isso é loucura, não tem como estabilizar as proteínas num animal desse tamanho. Você vai demandar um esforço de bombeamento, né, pelos vasos, né, e até esse animal ser conservado, não dá tempo, ele vai decompor antes disso. Pois eu digo a vocês que nós conseguimos. Ele é o maior animal conservado inteiro no mundo hoje. Ele está dentro de uma piscina, foram 30 mil litros de conservantes. 3 dias e 3 noites trabalhando nesse animal, lutando contra a decomposição. E hoje ele está perfeito, como o dia que ele encalhou. E assim ele vai ficar por décadas, talvez por séculos. Porque incrível, é possível um animal ficar conservado assim por mais de 100 anos perfeitamente. Então nós estamos agora estruturando um tanque para que visitantes vejam o maior peixe da Terra, que é o tubarão-baleia, o maior animal conservado inteiro no mundo. Olha só, então a pergunta você nem imaginava essa resposta, hein? Tão longe. Professor, nosso tempo está terminando. Gostaria que você deixasse aí os contatos, de que maneira as pessoas podem, como as pessoas podem fazer para ir ao museu, enfim. Então, o telefone é 3261-1287, 47, o código, né? Esse é o número geral do Museu Oceanográfico. Então, para agendar visitas de grupos escolares, grupos turísticos, famílias que queiram visitar o museu funciona de terça a sexta, das 14 às 20. Nós também aceitamos grupos na parte da manhã, com pré-agendamento. Okay. E sábados e domingos, das 10 às 18 horas. O único dia que o museu não funciona é segunda-feira, que fecha para manutenção. Perfeito. Pessoas individuais podem se dirigir diretamente ao museu. Muito obrigada pela entrevista, bacana, acho que estou muito interessado, vou dar um jeito de conhecer o Museu Oceanográfico. Agradecemos a participação do professor Júlio Soto, que é o curador-geral do museu, e a gente se despede do programa de hoje, né, Lucas? É isso aí, Elisa, fica aí o convite para o pessoal conhecer o Museu Oceanográfico da Univale, e a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.